Por favor, vamos pegar o Evangelho agora e abrir em João, capítulo 4, versículo 35. Todo o Brasil e Portugal, por favor, abra o Evangelho em João, capítulo 4, versículo 35. Acharam? Jesus perguntou: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, quer dizer, o tempo de colher, a colheita, a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Puxa, profético isso, não é? Forte demais. Vou reler. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Eu leio mais uma vez e você repete em seguida, todo o Brasil e Portugal repetindo. Vamos lá. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Muito forte. Estamos vivendo uma época de colheita, amados. Essa é uma época de colheita. E é claro que continuamos semeando, porque Jesus honra os que semeiam, e ele até disse, porque eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então Jesus está dizendo, um é o que semeia e outro é o que ceifa. Mas hoje o tempo é mais de colheita. Mais de colheita do que de semeadura. Porque nunca a palavra do Senhor foi tão semeada como no presente século. Desde o século XX, uma semeadura extraordinária. Tanto que o nosso Brasil mudou profundamente devido a essa semeadura. Mas está chegando a hora da colheita. Jesus está dizendo, levantem os olhos. Não vejam apenas o natural, vejam o sobrenatural. Porque se você levantar os olhos e ver com os olhos espirituais, você vai ver que a terra, aqui ele falou as terras, mas agora vamos simplificar, o planeta Terra já está pronto para a ceifa. Você crê nisso? Então vamos aplaudir ao nome do Senhor e aplaudir a sua santa palavra. E enquanto você aplaude, levante os olhos. Levante os olhos e veja as terras. Veja o planeta Terra. Veja os campos. É a hora da colheita. É a hora da ceifa. Vamos aplaudir mais. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, Deus é esse. Queremos trabalhar nessa ceifa. Então vem com teu Espírito falar conosco. Toma a boca do pregador. Toma os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, ceifeiros. A gente gosta muito de semear, mas é o tempo da ceifa. Jesus disse, vocês pensam que a colheita vai demorar? Não vai não, já está tudo pronto para a ceifa. E quando Jesus falou isso, ele estava numa terra seca,
onde ninguém esperava colher nada no mundo espiritual. Ele estava na terra dos samaritanos. E os samaritanos, segundo o costume religioso da época, e que vigorava em Israel, especialmente em Judá e Jerusalém, é de que os samaritanos eram hereges, pagãos e desobedientes, infiéis, que eles deveriam inclusive ser evitados pelos salvos. Mas Jesus, ele nunca foi preconceituoso contra qualquer tipo de pessoa. E Jesus tinha que voltar para Galiléia, e havia dois caminhos. Da Judéia para a Galiléia tinha dois caminhos. Um mais curto passava por dentro de Samaria, e o outro, que demorava 2 dias a mais de viagem a pé, contornava e passava longe do território dos samaritanos. Todos os judeus evitavam o caminho mais curto, porque eles pensavam assim: só de passar pelo território dos samaritanos nós seremos contaminados por aqueles pagãos, aqueles ímpios. Então eles preferiam andar 2 dias a mais e passar bem longe de Samaria. Na época de Jesus, os samaritanos eram considerados endemoninhados, perturbados. Chegaram a xingar Jesus de samaritano e dizer que ele tinha demônios. Então você vê o preconceito que o país inteiro tinha contra os samaritanos, por várias razões que eu não vou entrar agora nos detalhes. Mas Jesus, que não é preconceituoso, e ele tem que ser um exemplo para todos nós não podemos ser preconceituosos de nenhuma maneira, nem com relação à questão social, à etnia, raça ou religião das pessoas. Nós não podemos ser preconceituosos, sectaristas. Nós não podemos isolar as pessoas. Jesus nunca isolou ninguém. Jamais um pregador entraria em Samaria para anunciar as boas novas, mas Jesus foi. Porque ele queria semear e já colher. E ele faz esse caminho mais curto por dentro do território dos samaritanos, e os discípulos vão juntos, porque eles eram seguidores, tinham de acompanhar Jesus. Não gostaram muito, mas foram atrás do mestre. Quando chegou em Samaria, era mais ou menos meio-dia, aquele sol forte, e os discípulos disseram para Jesus: nós vamos comprar comida. E saíram. Ficou só o João lá perto de Jesus, caso o Senhor necessitasse de alguma coisa. Por isso que João é o único que relata esse episódio, porque ele foi testemunha ocular do que aconteceu enquanto os discípulos foram no centro da cidade para comprar comida para o grupo. E João viu que chegou uma mulher para tirar água do poço de Jacó, e Jesus puxa conversa com ela. Era uma mulher, e era samaritana. E ali já havia 2 motivos para que Jesus evitasse o diálogo. Primeiro, ele era judeu, ela era samaritana. E segundo, ela era uma mulher. Os homens não conversavam com as mulheres em público. Havia muita restrição de comunicação e as mulheres eram consideradas inferiores. Na época de Jesus, os rabinos diziam assim: é melhor queimar a lei de Moisés do que ensiná-la a uma mulher. Isso é uma mulher judia, hein? Imagine então uma mulher samaritana. Veja a escalada e as barreiras preconceituosas. Mas Jesus, o grande rabi, o grande mestre, o grande professor, o grande pregador,
que não tem preconceito e ama a todos igualmente, homens e mulheres. Puxa a conversa com aquela mulher que fica até admirada. Como que o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Como é que o Senhor me pede água para beber? Jesus estava com sede. Você conhece a história. É uma das passagens mais lindas dos 4 evangelhos. É uma das que eu mais gosto. Jesus disse assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água para beber, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. Porque qualquer que beber da água desse poço de Jacó vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque se fará dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, quem é o que te diz, dá-me de beber? Ela falou: Senhor, o poço é fundo. Ela gostou da conversa. O Senhor não tem como tirar água desse poço? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu ele, seus filhos, seu gado? Então Jesus continuou a conversa com a mulher, e ela queria a água viva para se livrar de uma tarefa que ela não suportava mais fazer. Buscar água no poço. Era um poço fundo, 30 metros de profundidade. Era um trabalho de muito esforço físico, cansativo. E depois carregar a água até em casa. Sabe-se lá em que casa que ela morava? Não devia ser próxima do poço. Então ela fala: me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e para que eu não precise vir aqui buscá-la. Jesus diz: tá, chama o teu marido e vem cá. Ou seja, eu vou dar água para você e para o teu esposo. Não só para você, para o teu marido também. Muitos gostariam de arrancar o capítulo 4 de João do Novo Testamento, porque pregadores fariseus e fanáticos, radicais e preconceituosos, eles não suportam essa palavra, eles não pregam sobre isso. Mas Jesus está aí, ó. Jesus disse: chama o teu marido e vem cá. Ela cortou o assunto dizendo: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque já tivestes 5 maridos. Essa era pior que a minha nona. Já tivesse 5, minha nona casou muitas vezes. Já tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Ela estava com o 6º homem e não era casada com ele. Mas Jesus chamou o concubino dela de marido, já sabendo que não eram casados, que viviam juntos, que o passado daquela mulher realmente era da pesada. E no entanto Jesus ofereceu água viva para ela. Água viva, a salvação. Jesus está semeando ali naquela vida. E uma única pessoa. Ele está interessado em ganhar uma única pessoa, hein? Há pregadores, e espero que na Paz e Vida não tenha, que só pregam se for para multidões. Jesus pregava para milhares e milhares de pessoas, mas pregou ali isoladamente para o Nicodemos, pregando isoladamente aqui para essa mulher rejeitada. Até em Samaria ela tinha má fama, até em Samaria ela sofria preconceito por causa dessa vida conjugal conturbada. Ela era mal falada em Samaria, até os samaritanos tinham preconceito contra ela. Mas Jesus não, você está entendendo a coisa? Jesus está semeando para ganhar uma única alma. Sabe por quê? Porque ele sabe que uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Uma única alma.
Jesus não ia desprezar uma única alma. O pregador não pode desprezar qualquer oportunidade. Não pode ser uma estrela que diz: eu só prego se a igreja estiver cheia, tiver muita gente. A reunião é pequenininha, tem meia dúzia de gato pingado, vai lá o auxiliar, vai lá o ajudante. Jesus não mandou os discípulos pregarem para essa única mulher. Ele está falando com ela e oferecendo água viva, sem preconceito, com amor, interessado naquela alma, na salvação daquela mulher, que como eu e você não merecia a salvação, mas Jesus está dando como presente. A salvação é um presente. Se tu, mulher, conheceras o dom de Deus, dom é presente. E quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A salvação é presente, que a gente recebe sem merecer. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, eu não sou melhor que você, e aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós merecemos o castigo e a morte. Essa é a verdade. Mas Jesus, graciosamente, Ele nos dá, não o castigo, mas a paz. Ele nos dá não a morte, mas a vida, que nós também não merecemos. Ele recebe tudo para Ele. Ele está interessado em uma única alma, uma única pessoa. Ele está pregando, dedicando tempo, com fome e com sede, viu, minha gente? Atenção, com fome e com sede, Ele está dedicando todo o seu esforço para essa única alma preciosa, para essa mulher que Ele quer salvar. Você viu o versículo 16? Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus já sabia que ele não era o marido dela, mas Ele quer salvar também o concubino. Traz ele aqui, eu vou dar água viva para os dois. Quando Jesus diz: eu estou sabendo que você não é casada com ele, eu estou sabendo que você já teve 5 maridos. Puxa, o senhor é profeta. Então me conta, já que o senhor é profeta. Aqui em Samaria nós adoramos a Deus no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, que está na lei de Moisés. E nós só obedecemos os 5 primeiros livros da Bíblia. Não respeitamos a autoridade de Jerusalém e do templo, nem do sumo sacerdote. Os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que nós temos que adorar a Deus. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, que lá é que está a salvação e a bênção. Qual que é o certo? Já que o senhor é profeta, me esclarece isso. E Jesus diz: mulher, acredite em mim, vem a hora em que nem neste monte Gerizim e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é o local que vai fazer de você um adorador, é o teu interior, é o teu coração. Tá bom. Então nós sabemos que o Messias, o Cristo, quando Ele vier, Ele vai nos contar tudo isso. Aí Jesus, que não tinha nunca contado para qualquer discípulo que Ele é o Messias, vira para essa mulher considerada indigna pela sociedade. Jesus diz para ela: eu sou o Messias. João, que estava presenciando isso, arregalou os olhos. Ele está assumindo que é o Messias. Nem para a gente ele assumiu isso, e está falando isso para uma mulher e samaritana, porque ele começou a se revelar para ela. Por quê? Para salvar aquela alma. Ele se revela totalmente. Aí a mulher, maravilhada com a declaração de Jesus, ela corre para chamar não só o marido,
Mas todos os moradores de Sicar, que era uma localidade em Samaria, uma pequena cidade, ela corre e Jesus fica sozinho e sem água, e sedento e com fome. Nisso chegam todos os discípulos com a comida, e Jesus nem olha para a comida. Ele estava com fome, mas ele não olha para a comida. Os discípulos capricharam, fizeram um belo supermercado, compraram o melhor que eles podiam para Jesus, e Jesus nem olha para a comida. Aí os discípulos começam a rogar a Jesus: coma, Rabi, coma, Rabi. E ele não come. E eles insistem: coma, Rabi. E Jesus está assim. Parece que em outra atmosfera. Ele está levantando os olhos e ele está vendo os campos. E os discípulos continuam insistindo, e ele está assim, como quem está vendo alguma coisa. Coma, Rabi, nós suplicamos, coma. Aí ele diz: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Ué, será que enquanto a gente estava fora, alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Será que ele já comeu enquanto a gente estava fora? Não, ele não tinha comido. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque eles não conheciam essa comida que Jesus gostava de comer. Qual era a comida que ele gostava de comer? A vontade do Pai. Fazer a obra do Pai. Para ele ganhar almas, semear e colher, era mais importante do que comer. Então ele está olhando, levantando os olhos e vendo os campos. Sabe o que ele está vendo? Sabe o que ele está acompanhando? Aquela mulher, a samaritana, correndo pelos campos com o coração disparado e cheio de alegria, para chegar para a cidade de Sicar e para as pessoas daquele lugar e dizer: vocês precisam conhecer a pessoa que eu acabei de conhecer. Ele contou a minha vida inteira e ele me disse que ele é o Messias. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Rei eterno, Ele está na nossa região. Jesus está olhando isso, levantando os olhos, porque agora Ele semeou e vai colher. Jesus está acompanhando tudo, então Ele não quer comer nada, Ele não quer se distrair. Ele está observando aquela mulher que fez um curso relâmpago com Ele e se tornou a primeira pregadora a anunciar Jesus como Messias. Jesus está acompanhando o que ela está fazendo, vendo tudo. E aí, Jesus fala assim para os discípulos, versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha uma paixão pela pregação, pela obra de Deus. Quando ele diz fazer a vontade daquele que me enviou, ele está assumindo uma existência pré-terrena, de outro lugar, fora do nosso planeta, dizendo: aquele que me enviou, a minha comida é fazer a sua vontade, e o que Ele quer que eu faça, que eu realize a sua obra. Jesus tinha uma satisfação imensa de fazer a vontade do Pai, de fazer a obra, de ganhar almas, porque para isso Ele foi enviado. Foi quando Ele disse, o versículo que eu te li no início,
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantei os vossos olhos. Por isso que Jesus não está olhando para a comida terrena. Ele está olhando e vendo coisas que os outros não veem. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Sabe o que Jesus está vendo agora e alegre, feliz? Que ele semeou numa única mulher, e aquela mulher o anunciou como Salvador e Messias, e ela convenceu todo mundo, e ela está correndo na frente daquele bando como se fosse um rebanho de ovelhas, e ela vem dizendo: venham comigo, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus, eu sei onde ele está. E Jesus olha e vê aquele rebanho correndo pelos campos, correndo atrás da mulher. Jesus está levantando os olhos e vendo que ele vai colher mais almas. Semeou em uma só, mas ele acelerou a colheita. Com que rapidez ele semeou e colheu. Nós temos que aprender com Jesus. Por isso que às vezes você dedica atenção para uma só pessoa que foi na igreja, só tem você e ela. Você ensina a pessoa, você ora pela pessoa, aí a pessoa é curada, é abençoada. Sabe o que ela faz? Ela traz a família para a igreja, ela traz a parentela dela para a igreja, ela traz a vizinhança para Jesus. Ela traz todos os vizinhos para Jesus, porque ela diz: eu encontrei Jesus e sei aonde ele está. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês o Jesus que eu encontrei. Aí você semeou em uma vida, mas vai colher muitas vidas. Deus vai acelerar a tua ceifa. Não despreze nenhuma alma, não despreze uma só pessoa. Sinta paixão por ganhar almas, mesmo que seja uma única alma. Você semeia e colhe. Aí Jesus ficou feliz esperando aquela grande ceifa. Aí Jesus, que tinha feito o caminho mais curto, passando por dentro de Samaria, uma trilha que economizava 2 dias de viagem, começa a ouvir lá dentro de Sicar os samaritanos dizerem: estamos gostando de te ouvir. Jesus começou a pregar para aquele povo que era rejeitado, humilhado, endemoniado, aquele povo que estava em trevas. Jesus começou a pregar, e que pena que não relataram aqui o que Jesus ficou falando para os moradores de Sicar e para aqueles samaritanos. Pena que não está escrito. Eu só sei que foi uma coisa tão boa, foi uma coisa tão poderosa, que ele não fez um único milagre em Samaria, viu? Aqui, ó. Ele só está pregando. Ele não está curando doentes, fazendo paralíticos andarem, ele não está dando vista para os cegos, ele não está abrindo ouvidos dos surdos, ele não está salvando os doentes, nada. Ele não está fazendo um milagre. Sabe a única coisa que ele está fazendo? Abrindo a boca e pregando a palavra, semeando a palavra. Os samaritanos gostam tanto que dizem: fica com a gente, não vai embora não, fica com a gente aqui, estamos gostando de te ouvir. Ele é judeu, podia dizer: vai embora logo, nós também não gostamos de judeus não, você não é bem-vindo aqui. Mas eles suplicam por causa da palavra que Jesus pregava. Eles se apaixonam por Jesus por causa da palavra que ele pregava. Fica aqui, não vai embora não, fica conosco. E nos diz este capítulo 4 de João, que Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar. Mais 2 dias, só ensinando, sem curar nenhum doente, só pregando, só ensinando.
sem operar nenhum milagre, só ensinando, só liberando a palavra, que é o que salva, é a palavra que salva. Os samaritanos ficaram tão maravilhados e apaixonados por Jesus, que chegaram para aquela mulher, a que os chamou para se encontrarem com Jesus. Eles chegaram para ela e disseram assim: mulher, já não é pela tua palavra que nós acreditamos nele, mas nós mesmos o temos ouvido e cremos que ele verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Creram em Jesus como Salvador. A ceifa, está entendendo isso? A ceifa é para os salvos. Jesus está dizendo: vocês pensam que tem 4 meses ainda para a ceifa? Levantai os vossos olhos e vejam as terras, os campos já estão brancos para a colheita. Já semeamos bastante, vamos continuar semeando, mas a gente sabe que semeia e colhe. E nesta época que nós estamos vivendo, mais do que nunca, por causa da proximidade da ceifa, Jesus está acelerando o tempo da colheita, o tempo da preparação. Você viu com que rapidez esta mulher se tornou uma pregadora? Uma única conversa com Jesus, 1 hora com Jesus, sei lá, 1 hora de aula, um curso relâmpago de teologia, mas ela ficou sabendo o principal, e o principal ela foi anunciar, ela foi pregar, e ela ganhou muitas almas. Qual é o principal? Ele é o Salvador do mundo. Eu sei aonde está o Salvador, eu vou levar vocês até o Salvador. Oh mulher, não é mais pela tua palavra, mas nós mesmos o temos ouvido e cremos que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, o nosso Salvador. Eu vou pedir agora ao Espírito Santo que te capacite como pregador, porque você já sabe o principal da teologia. O principal da teologia é isso aqui que essa mulher recebeu de Jesus, a revelação. Jesus veio para salvar. Claro que Ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Mas se fosse para salvar só essa única mulher, Ele ficaria satisfeito do mesmo jeito. Se somente essa mulher tivesse crido nele, e um dia você vai conhecê-la, eu vou te apresentar. Eu acho que essa mulher é muito importante lá no céu. Aqui na terra era desprezada, rejeitada, humilhada, isolada. As pessoas nem cumprimentavam, sequer falavam com ela. Achavam-na uma mulher de má reputação. Mas esperem, você vai conhecê-la lá na glória. Você vai ter que marcar hora para falar com ela. Você vai ter que marcar hora, viu? Vai ter que marcar uma audiência. Porque ela se tornou, preste atenção no que eu vou dizer, ela se tornou a primeira pregadora da história da humanidade a anunciar que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Uma pregadora de verdade. A primeira missionária cristã. É uma mulher muito importante lá na glória. Uma ganhadora de almas. Jesus vai fazer de você um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas. Quando você falar de Jesus, as pessoas vão querer conhecer o teu Jesus. Esse Jesus que você sabe que é o Salvador do mundo. Um curso relâmpago agora,
para você se tornar um pregador, uma pregadora, porque o principal é isto: anunciar que Jesus é o Salvador do mundo. Todos fiquem de pé, por favor. Você quer realmente receber esta unção de ganhador de almas? Os campos estão brancos para a ceifa. Você tem que colher. Colher na sua casa, na sua parentela e na sua vizinhança. Os frutos estão mais que maduros. Você não pode deixar que eles apodreçam. Você tem que colher. O trabalho do ceifeiro é colher. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. Quem quer se tornar ceifeiro, vem aqui para frente, sai do teu lugar, vem para cá. Todos que querem se tornar ceifeiros, ganhadores de alma e ver uma colheita multiplicada. Você semeia uma alma, mas essa alma vai se multiplicar por milhares. Jesus tinha paixão por esse trabalho. E sabe o que Jesus falou na última noite de vida? Ele fez uma oração lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, na verdade. Ele fez uma oração e ele diz assim: Pai, eu consumei aqui na terra a obra que me deste a fazer. Eu completei a obra. Ele tinha paixão de fazer a obra. Paixão. Foi até as últimas consequências. E a vida eterna é esta, ele diz. Olha, a obra de Deus é esta: que conheçam a Ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Se você sabe disso, você já é um pregador, já é uma pregadora. E quando Jesus estava lá pendurado na cruz, depois de vazar praticamente todo o sangue do seu corpo, Jesus, ele diz: tenho sede. Você vê? Ele teve sede lá em Sicar, no poço de Jacó. E agora na cruz ele tem sede. Quase 3 horas da tarde. Tenho sede. A língua estava grudando no céu da boca. Garganta ressecada. Falta de ar. Ele respirava o tempo todo pela boca, então ressecou mais ainda a laringe, a faringe, o esôfago. Tenho sede. Aí, alguém lá pega um arbusto e tinha um vaso com vinagre. Essa pessoa molhou uma esponja no vinagre, colocou no arbusto e levou até os lábios de Jesus. Estavam com bolhas, com feridas. Você já experimentou colocar vinagre num corte? Essa pessoa sádica colocou vinagre nos lábios de Jesus, enganando ele como se fosse água. Mas não estava enganando Jesus, porque o Salmo de número 69, versículo 20, 1000 anos antes de Cristo, que descreve também o sofrimento de Jesus, 1000 anos antes, diz: na minha sede me deram vinagre para beber. Ele já sabia que não dariam água para ele. Como a mulher samaritana também não deu água lá no poço de Jacó. E quando ele bebe o vinagre, ele tem que beber o vinagre para cumprir a escritura, a profecia do Salmo 69, versículo 20,
quando ele bebe aquele vinagre, os cortes na boca, as feridas ardem. Para quem está com sede, dar vinagre para uma pessoa é uma crueldade, é uma maldade. Jesus não falou um palavrão, não disse nada, não xingou. Ele simplesmente olha para o céu e diz: Pai, está consumado. Eu consumei, em outras palavras, a tua obra, a obra que o Senhor me mandou fazer aqui na terra. Consumei a obra pela qual o Senhor me enviou aqui na terra. Consumei a tua obra. Ele diz: está consumado, e ele tomba a cabeça e rende o espírito. E acontece um grande terremoto. O Filho de Deus consumou a obra. Foi morto para consumar a obra. Morreu por causa da obra de Deus. Está entendendo isso? Foi até as últimas consequências, passando fome e sede, para fazer a obra de Deus e dando a sua vida como sacrifício pela obra de Deus. Ele tinha amor pela obra de Deus. A minha obra é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é esta é a minha comida, este é o meu afazer, é isso que me alimenta, é isso que me sustenta, é isso que me mantém indo adiante, sem recuar, o amor por fazer a obra do meu Pai. Todo pregador tem que ter amor pela obra do Pai, porque Jesus falou assim depois de ressuscitado, e Ele ressuscitou. Ele falou assim para os discípulos, e Ele fala para você: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ele quer te transformar num ceifeiro. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Olha como está o mundo, olha como está esse planeta, olha como estão as pessoas, as sociedades, os países, os povos, as nações. Veja como está a terra. Qual a dúvida? Qual a dúvida? Hoje a quantidade de pessoas desviadas talvez seja maior do que a quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque a terra toda, bem ou mal, já ouviu falar de Jesus. Estamos semeando, mas agora é hora de colher. E a grande colheita está se aproximando. Veja o que ele prometeu. Versículo 36. E o que ceifa, quem quer ser ceifeiro? E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ceifar significa ajuntar frutos para o futuro. Garantir galardão futuro. Você acha que Jesus não mirava as recompensas? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpentes e falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele consumou a obra, e logo os séculos serão consumados. É o tempo da ceifa, e quem ceifar recebe galardão e guarda fruto para a vida eterna. Deus quer você nessa ceifa. É uma grande ceifa.
Está chegando a hora da colheita final. Está chegando a grande hora. Quer unção de ceifador? Nós ceifamos vida. Nós colhemos vidas. Jesus quer ver em você a mesma paixão que ele tinha pela obra de Deus. A mesma paixão, como ele era apaixonado. Ele deixava de comer, deixava de beber e ficava só vendo os frutos que ele iria ceifar. Colheu muito em Samaria. Como eu gostaria que João ou qualquer outro apóstolo tivesse pelo menos anotado os esboços de tudo que Jesus pregou nos 2 dias que ficou em Sicar, que ficou lá em Samaria. Como seria maravilhoso a gente ter acesso a essas pregações e ensinamentos dele, mas a gente não tem. Mas ele ficou 2 dias trabalhando, 2 dias, a tal ponto que todo mundo creu nele. Todos que o ouviram creram nele. Creram no principal. Nós cremos que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Feche os teus olhos. Pai querido e Deus amado, o Senhor mesmo disse um dia, através de Jesus: a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Meu Deus, os campos estão brancos. É tempo de ceifar. Nunca foi tão fácil pregar que Jesus é o Salvador do mundo. Nunca foi tão fácil anunciar o Senhor como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Como as pessoas de bom grado recebem o Senhor Jesus. Como as pessoas com alegria se entregam a Jesus. Como as pessoas ficam felizes em conhecer esse Jesus, o Salvador do mundo. É fácil semear, precisamos colher. A partir de hoje, não desprezaremos uma alma sequer, nem a pessoa mais simples. Nenhuma pessoa será desprezada, nenhuma alma será deixada de lado, porque o Senhor nunca desprezou ninguém, nem os rejeitados o Senhor isolou. Pelo contrário, o Senhor ficou ali em Samaria mais 2 dias. O Senhor amava aquele povo rejeitado, aquele povo que estava nas trevas. O Senhor ficou ali até a luz brilhar, até o Senhor colher, até o Senhor ceifar. O Senhor só foi embora quando os habitantes daquele lugar começaram a dizer: nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Aí o Senhor foi continuar a viagem, fazer a semeadura e a ceifa em outro lugar. E nós queremos fazer o mesmo trabalho que o Senhor fazia, com a mesma graça, com a mesma sabedoria e com a mesma unção. Queremos aprender a semear e colher rapidamente, como o Senhor fazia. Então agora suplicamos, desça sobre cada um de nós uma unção multiplicada de semeadores da palavra, pregadores do evangelho e ceifeiros do teu reino. Ah, Senhor, está tão fácil, tão fácil, tão fácil. Dá esta unção para este teu filho, dá esta unção para esta tua filha. Quando essa pessoa abrir a boca, ninguém conseguirá resistir. E o que ela anunciar vai revolucionar uma cidade. Eu navegarei. Revolução.
Esta pessoa vai trazer multidões aos teus pés. Essa pessoa vai ganhar muitas almas, porque é tempo de colher, é tempo de ceifar. Oh glória! Tome posse, ergue as mãos, tome posse. As tuas mãos serão como foices, a tua língua será como uma espada, a tua boca será como uma enxada. As tuas mãos vão ter o poder de semear e de colher. Ergue mais alto as tuas mãos. As tuas mãos recebem agora o poder de semear